E aí, vamos lá. Boa tarde a todas. Né? Hoje, mais uma aula ao vivo com vocês. É um prazer enorme estar aqui interagindo com vocês, passando conhecimento. Hoje a gente vai abordar o capítulo 11, que vocês vão encontrar aí na página 56. Qual é o assunto? Sondas. A gente vai estar falando de cateterismo vesical. Deixa eu ver quem é que está com o microfone. Ah, fechou. Então, a gente vai falar de dois tipos de sonda que vocês vão ver hoje. Muitas de vocês talvez já tenham cuidado de algum paciente que utilizou esse tipo de cateterismo, né? Que a gente chama de sonda. Porém, eu vejo que tem muitas pessoas que não sabem ainda utilizar a técnica correta. Não é a técnica de introduzir a sonda, porque a sonda, gente, é uma atribuição do enfermeiro. Então, só o enfermeiro pode passar a sonda. Nem o técnico de enfermagem pode passar a sonda. Apenas enfermeiro, tá certo? Isso é uma atribuição, é uma atividade do enfermeiro, tá? Mas vocês que vão estar lidando diretamente com o paciente, vocês precisam saber da técnica adequada de manuseio. De repente, para movimentar o paciente, para eliminar a urina que fica armazenada nessa bolsinha aqui, ó, que vocês vão ver. Até mesmo para dar banho no paciente. Então, tudo isso, como é que eu devo anotar, como é que eu devo registrar, o que é que eu devo observar nessa urina. Então, tudo isso a gente vai estar observando e aprendendo hoje, tá certo? Então, hoje a gente vai conhecer os tipos de sonda, que não só tem um tipo de sonda vesical. Quando eu digo vesical, gente, é justamente a de eliminação de urina, tá certo? E entender a finalidade de cada uma delas. E também aprender a manusear, tá certo? Então, vamos estar tendo esse conhecimento, esse aprendizado hoje, que é de suma importância para que vocês não façam nenhum tipo de procedimento inadequado. Tem algumas pessoas entrando agora, eu estou pausando só mesmo para autorizar a entrada. Então, capítulo 11, página 56, a gente vai aprender hoje o assunto de sondas. Vamos entender, conhecer e aprender a manuseá-las, né? Que é muito importante para o dia a dia desses pacientes. E aí, para que eu possa falar de sonda, eu preciso entender como é que funciona o sistema urinário, como é que se comporta no meu corpo ou no corpo do paciente, como é que funciona essa eliminação da urina, tá certo? Então, para que aconteça a eliminação da urina, gente, eu preciso que tenha função os rins, ureteres, bexiga e uretra. Vou botar aqui essa imagem que fica mais fácil de eu conversar com vocês, ensinarem a vocês. Eu queria saber de vocês, ó, esses aqui são os rins, a gente tem um par de rim, tá? Temos ureteres. Ureteres são esses filamentos, ó, que interligam o rim para a bexiga. E por último, a gente tem a uretra. A uretra fica aqui no canal, ó, tanto da vagina como do pênis, tá certo? Então, rins, ureteres, que são esses dois, bexiga e a porção final é uretra. Então, conto aí que vocês estejam conseguindo acompanhar. E aí eu pergunto a vocês, alguém sabe qual é a função dos rins? Alguém pode me falar aí, abrir o microfone e interagir comigo? Alguém tem noção para que servem os rins? E aí, vamos lá. Alguém me responde. Ninguém, pelo amor de Deus. Nem a Delma, que gosta de falar muito. Cadê a Delma? Oi. Para filtrar o sangue? Para filtrar o sangue, perfeito, Adelma. Você é muito sabida. Vamos lá. As outras meninas, talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar nisso, que o rim tem essa função de filtrar o sangue, tá certo? E outros que nunca tenham ouvido falar.
E aí é o momento da gente conhecer, da gente entender como é que funciona esse processo. Então, os rins, eles têm a função de filtrar o sangue. Como é que vai ser filtrado o sangue? Ele vai reabsorver o que é bom e eliminar o que não serve. E essa eliminação é a urina, tá certo? Então, são resíduos, toxinas do nosso corpo que são eliminadas através de urina. Então, o rim, qual é a função do rim? Filtrar o sangue. Ele vai reabsorver o que é bom e vai eliminar o que é ruim. E o que é ruim vai ser eliminado através da urina. Então, voltando lá para o slide. Os rins têm a função de filtrar o sangue, reabsorver o que é bom e eliminar através de urina o que é ruim. Então, a urina ela vai percorrer exatamente esse caminho. Rins, ureteres e bexiga, uretra. Então, rins passa pelo filtrado, reabsorvido o que é bom, elimina através de urina o que é ruim, passa aqui pelos ureteres, ó, passa pela bexiga, e lá na bexiga ela vai ser armazenada. Esse armazenamento, gente, vai ficar lá até dar vontade de urinar. Então, vocês vão ver a capacidade que essa bexiga tem de guardar a urina, em média de 500 ml. Tá certo? Então, armazena quando a bexiga está cheia, a gente sente a vontade de urinar e urina através da uretra. Olha aqui a uretra. Vocês estão observando a uretra do homem, aqui, ó, e a uretra da mulher. Estão vendo aí uma diferença de tamanho? A uretra do homem é bem maior do que a uretra da mulher. E aí, isso faz com que a gente fique mais vulnerável a micro-organismo dentro do nosso corpo, do canal urinário, tá? O que é micro-organismo, gente? Bactéria, fungo, coisas que são nocivas ao nosso corpo. Por quê, gente? Porque fica muito próximo. A uretra da bexiga fica muito próximo. Então, fica muito aberto, muito vulnerável. Do homem é mais fechadinho e é longo o caminho. Até uma bactéria chegar na bexiga, ela vai percorrer um caminho maior. Então, a uretra do homem, ela tem o dobro, quase o triplo da uretra da mulher. Tá? A mulher, vamos supor que é em média de 4 centímetros e a do homem 16 centímetros, mais ou menos. Ou seja, né, o homem é privilegiado nisso aí, tá certo? Então, querendo ou não, há uma proteção maior, né, em relação à uretra do homem com a da mulher. Voltando aqui, eu gostaria de saber se vocês estão compreendendo, conseguiram entender esse primeiro momento da aula. E aí, o que é que Professora? Oi, Francisca. Diga aí. Qual é a página do livro mesmo? Porque eu estou escutando, mas não abri o livro, porque eu não sei onde era a página. 56, meu amor. Sonda. Tá, obrigada. Nada. 56. Isso. E aí, tá, achei. Pronto, eu estou falando a parte inicial. Primeiro eu estou explicando como é que funciona o sistema urinário para poder vocês entenderem a passagem da sonda, tá certo? A sonda que é vesical, aquela que é para a pessoa urinar. Então, eu expliquei que os rins, ele tem a função, ó, os rins removem resíduos do sangue, ou seja, coisas que não servem para formar urina. Ou seja, temos 2 rins que têm a função de filtrar o sangue. Esse rim vai reabsorver o que é bom daquele sangue e vai eliminar através dos ureteres, ou através dos ureteres até a bexiga o que não serve, que é a urina, tá certo? A bexiga vai reter a urina até que se desenvolva a vontade de urinar. Vai armazenar em uma quantidade X, vamos supor 500 ml. Quando der 500 ml, vai desenvolver em mim a vontade de urinar. E aí a urina sai do corpo através da uretra, que é justamente esse caminho aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Os rins filtram o sangue, reabsorve o que é bom,
elimina o que é ruim através da urina, o que passa aqui pelos ureteres. Na bexiga vai ser armazenada uma quantidade X de urina, vamos supor que é em média de 500 ml. Vai dar vontade de urinar e a gente vai eliminar a urina através da uretra. Então, não confundir ureteres, que é esse filamento. Gente, é muito fininho esses ureteres. É cerca de milímetros, não é nem centímetros. A espessura é muito pequenininha. Imagina aí um cálculo renal passando aqui uma pedra cheia de ponta. Muita dor, né? Por isso que as pessoas sentem muita dor quando um cálculo está sendo expelido, quando uma pedra está sendo expelida dos rins, porque passa por esse filamento aqui que é muito fininho, muito fino. E aí dói muito. Conseguiram compreender essa primeira parte, gente? Eu preciso que vocês sinalizem aí. Sim, né? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Adelma, tudo ok? Adelma, Alessandra, Cleângela. Quem não conseguiu entender, me sinaliza para que aí a gente retoma o conteúdo. Até que ninguém diga que tá sem entender, eu vou continuar explicando, porque eu sei que vocês estão conseguindo acompanhar. Perfeito, Sueli. Obrigada. Então, vamos agora entrar na parte da sonda, que a gente chama de cateterismo. Deixa eu ver só quem tá com... A Alessandra tá dando eco. Vou desligar seu microfone. Alessandra? Não cons... Pronto. Vamos lá. O cateterismo da bexiga envolve a introdução de sonda. Então, eu vou introduzir uma sonda através da uretra. O que é a uretra, gente? É aquele primeiro caminho que tá lá no pênis ou lá na vagina, tá? A sonda proporciona um fluxo de urina contínuo, ou seja, essa sonda, ó, vai chegar até lá na bexiga e aí ela vai proporcionar um fluxo de urina contínuo, ou seja, o paciente ele não vai sentir vontade de urinar, ele simplesmente vai liberar, como se fosse assim, vai esvaziar a urina que tá lá na bexiga, tá certo? E quem são essas pessoas que a gente introduz a sonda? Pessoas que não têm possibilidade de controlar a bexiga, a urina, que tem alguma obstrução, tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, vamos lá, voltando. Também é usado para aliviar o débito urinário de horário em clientes. O que significa isso, gente? Vamos supor que tem um paciente lá no hospital, certo? E aí o médico solicitou a mim, a Priscila, enfermeira, que eu esvazie a bexiga, tá, desse paciente de 6 em 6 horas. Para a gente observar a quantidade de urina que está sendo esvaziada e analisar a coloração da urina também, se tem bactéria, enfim. Então, de 6 em 6 horas, eu vou passar uma sonda, que a gente chama de sonda de alívio, para estar avaliando essa urina. Não é aquela sonda permanente que eu digo assim, que passa um mês, 15 dias, 20 dias. É uma sonda que eu coloco e tiro, não fica lá dentro do paciente. Priscila, como é isso? Vamos entender melhor agora. Existem 2 tipos de sonda. Então, vamos entender. Eu preciso passar uma sonda num paciente para que esse paciente esvazie a bexiga. Seja ela uma sonda que vai ficar por um determinado tempo, direto, sem eu precisar estar tirando, ou uma sonda que eu vou precisar estar tirando, eu passo e tiro. Passo e tiro, ela não fica lá. Então, essa que eu passo a sonda, a pessoa elimina a urina e eu retiro após a eliminação da urina, ela se chama de sonda de alívio. Tá aqui, ó. Sonda de alívio. É mais utilizada, tá? Para procedimentos mais simples. E aí o material dela é de Nelaton. Quando a gente voltar para a sala de aula, eu tenho essas 2 sondas lá. A sonda de alívio e a sonda de demora.
Aí vocês vão ver, vão poder pegar, vão manusear, vão entender como é melhor, tá certo? Aqui a gente vai ver a imagem, mas quando a gente voltar, vocês vão entender e eu vou explicar mais a prática para vocês. E temos a sonda de demora, que essa sonda de demora, ela pode ser de 2 vias ou de 3 vias para lavagem vesical. Não se preocupe que eu vou mostrar a foto e vocês vão entender a função dela, tá certo? Lembrando que a sonda de alívio a gente passa, a pessoa elimina a urina, a gente retira. O paciente não fica com a sonda. Já a sonda de demora, ela fica. A gente passa a sonda e ele fica com essa sonda por um determinado período que o médico prescreveu, tá certo? Ele geralmente passa em média de 20 dias, aí troca a sonda e deixa mais 20 dias, troca a sonda e aí por tempo tem gente que fica para sempre. Tem gente que fica até um período determinado. Mas é lembrar que a sonda de demora, ela não tira assim que passa. Já a de alívio, ela tira. Tá? Aqui os 2 tipos de sonda. A sonda de alívio, ela é bem fininha. Minha gente, ela é muito fina, essa sonda. Não causa desconforto, muito desconforto. Já essa sonda aqui, ela é bem mais grossinha. O material é diferente, tá certo? Essa aqui é de nelaton, essa aqui já é de outro material. É como se fosse um látex, uma borracha mais resistente, tá? Mas também ela é maleável, não é uma coisa dura demais, não. Ela é maleável, porém ela é mais grossinha, tá? Então, essa é a que a gente passa, o paciente elimina a urina, a gente retira, que a gente chama de sonda de alívio. Já essa aqui é a sonda que fica. Priscila, é o mesmo tamanho de sonda para todo mundo? Não, não é o mesmo tamanho de sonda para todo mundo. A gente vai analisar o paciente, vai observar mais ou menos como é a passagem dele, né? Para poder escolher o tamanho da numeração da sonda. Tem umas que são bem grossas, tem outras que são mais finas. Aí vai depender de acordo com cada paciente. Combinado? Sinalizem aí com joinha se estão conseguindo compreender. Perfeito. Então, vamos voltar. Olha só como é o processo. Vocês estão vendo aqui, ó, que essa sonda, ela é lisinha, ó, aqui. Só que estão vendo que tem essa abertura aqui, ó. Tem duas passagens. Essa via, eu vou colocar uma seringa e vou encher com ABD, que é água bidestilada. O que danada é isso? É uma água bem pura, que é utilizada nos hospitais. Ela vem como se fosse numa ampola. E aí eu vou administrar, vamos supor, 10 ml para poder encher um balonete. Olha aqui o balonete, tá vendo que tá cheio? Ó, coloquei a seringa, enchi com ABD, mas eu só vou encher, gente, depois que eu introduzir essa sonda no paciente. Ela vai passar, ó, pela uretra e vai chegar lá na bexiga. Quando chegou lá na bexiga, eu vou encher esse balonete aqui, ó. E esse balonete vai ficar cheio, ó, preso na bexiga. Por que precisa encher esse balonete? Para que essa sonda não saia com facilidade. Qualquer movimento que o paciente fosse dar, ele ia sair, tá certo? Então, para isso que a gente precisa encher. Priscila, na hora de retirar, daqui a 20 dias, quando o paciente for trocar de sonda, eu tenho que primeiro secar esse balonete para poder retirar. E aí vem a pergunta, são vocês que fazem isso? Não, isso tudo é atribuição do enfermeiro. Eu estou mostrando como é que funciona para que vocês tenham uma noção e saibam dar mais valor aos cuidados que a gente tem que ter com essas sondas no paciente. É algo sério, gente. É algo que, se não tiver um manuseio adequado, a gente vai estar levando a infecção, vai estar levando vários problemas para o nosso paciente, tá certo? Então, passando adiante. Vamos falar um pouquinho mais desse cateterismo vesical de alívio, que é a sonda de alívio. Essa sonda de alívio é um catéter de uso único, ou seja, ele é descartável. Ele é introduzido por um período suficiente
apenas para drenar a bexiga, ou seja, eliminar a urina que está lá na bexiga. Quando a bexiga estiver vazia, o catéter deve ser retirado imediatamente. Esse tipo de cateterismo pode ser repetido quando necessário. Por exemplo, se o médico pedir para avaliar essa urina de 6 em 6 horas, eu posso estar passando esse catéter aqui de 6 em 6 horas. Porém, o uso repetido aumenta o risco de trauma no canal urinário e também de infecção. Claro que vai ser um acompanhamento médico. O médico vai dizer qual é. Eu quero avaliar em 2 dias a urina do paciente de 6 em 6 horas. A gente só vai passar por 2 dias. E pronto. Não vai precisar passar mais, porque a gente não pode estar fazendo esse uso de cateterismo de alívio repetido, porque eu posso traumatizar o canal urinário desse paciente e até mesmo levar uma bactéria para a bexiga, tá certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu digo a gente, é um enfermeiro, tá? Quando é que é indicado usar esse cateterismo de alívio? Só para que vocês tenham uma noção. Quando é que precisa passar esse catéter de alívio? Para retenção urinária, alívio de retenção urinária, ou seja, a pessoa está com a bexiga cheia. Vamos supor que eu fiz uma cirurgia, vamos dizer, para retirada de um cisto, certo? E aí, por conta dessa cirurgia, eu não estou conseguindo urinar de jeito nenhum. Não sei se é porque eu não consigo fazer, porque eu não posso me levantar e ir até o banheiro do hospital fazer. E aí, o médico me solicitou que eu fizesse naquela aparadeirazinha, né? E aí, eu não consigo de jeito nenhum. E aí, o médico vem e diz assim, Priscila, se você não fizer xixi agora, né? Sua bexiga já está extremamente cheia, eu vou ter que passar um cateterismo de alívio, uma sonda de alívio para você. E aí eu fico, meu Deus, e agora? Mas eu não estou conseguindo. Às vezes é só o psicológico, gente. Porém, chega num ponto tão sério que a gente precisa aliviar essa bexiga dessa criatura, né? Então, eu vou e passo somente essa sondinha de alívio. Eu não preciso passar aquela sonda de demora para deixar em Priscila por muito tempo. Também posso utilizar para a obtenção de urina estéril. Vamos lá. Vocês estão conseguindo compreender ou tá muito rápido? Tá dando certo? Faça um joinha. Faça assim, todo mundo. Que eu tô olhando para todo mundo. Tá. Vamos lá. Vamos supor que eu, médica, sou a médica agora, preciso avaliar a urina de Adelma, que está lá no hospital, para fazer um procedimento bem simples. Não é uma cirurgia, é somente um exame, tá? De acompanhamento. E aí, eu preciso analisar a urina de Adelma estéril. O que significa urina estéril? A urina que ainda está lá na bexiga. Porque vocês concordam comigo, a urina que passa da bexiga para a uretra, ela já vai ter um outro aspecto, porque na nossa vagina tem micro-organismos, tem fungo, tem outras coisas. Inclusive, de repente, se a mulher tem um corrimento. Você concorda que a urina já vai sofrer uma alteração de resíduos que não é lá da bexiga e sim da uretra? Então, eu quero avaliar a urina dela estéril, a urina limpa, a urina sem nenhum resíduo da vagina dela. Então, eu preciso colher a urina lá da bexiga. Então, eu tenho que passar essa sonda de alívio. Vocês conseguiram compreender isso? Que a urina da bexiga é uma coisa, ela é limpa, e a urina lá da uretra, ela vai receber outros micro-organismos. Não vai ser a mesma coisa, tá certo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque tá para mim como se fosse paralisado. Tá, não tá? A Delma se mexeu, deu para ver, então. Porque tem Valdilene, acho que tá paralisada para mim. Mas deve ser a internet dela. Vou voltar.
Então, ó, alívio para a retenção urinária, que eu falei do caso, meu caso, que eu fiz um procedimento cirúrgico e não consegui aliviar, urinar da forma normal, precisou passar uma sonda. A obtenção de urina estéril, tá certo? E também eu posso fazer uma avaliação da urina residual depois da micção. Então, eu vou passar uma sonda, que eu disse, em adelma, para colher a urina estéril, mas eu também posso esperar ela fazer a urina que não é estéril, pelo canal normal, tá certo? Para fazer uma comparação dessa urina estéril e dessa urina residual, tá bom? Cateterismo intermitente, ainda falando de cateterismo de alívio, que é a sonda de alívio. Lembra que eu disse que eu posso estar avaliando a urina de um paciente de 6 em 6 horas? Então, eu posso estar passando essa sonda de alívio de 6 em 6 horas porque o médico pediu. Porém, ela vai só passar 2 dias fazendo essa avaliação, no máximo. Depois, não vai mais precisar passar essa sonda de alívio. Então, seria uma outra forma de utilizar a sonda de alívio. E agora, a gente entra na parte de sonda de demora. Ou seja, já é outra sondinha, já é outro material, já é outro tipo de manuseio totalmente diferente. Esse aqui requer um cuidado que vai além da enfermeira. Pode ser um cuidado seu, do profissional cuidador, tá certo? Então, vamos lá. Uma sonda de demora permanece no local por um período prolongado. Possui um balão, que eu já mostrei a vocês, com água, uma água que a gente chama ABD, que envolve a sonda exatamente abaixo da extremidade. Quando insuflado, ou seja, quando esse balão é cheio, ele repousa contra a saída da bexiga, que eu já mostrei na imagem de vocês, fixando a sonda na posição, ou seja, impedindo que a sonda saia. Aquele balão vai ser cheio com ABD, para que ele fique fixo na bexiga e ele não escorregue, não saia. A sonda de retenção ou de demora, que é a que a gente chama de sonda de demora, possui 2 ou 3 luzes dentro do corpo da sonda. Vou explicar isso. Olha aqui, eu acho que eu tenho aqui, pronto. Tá vendo que tem uma sonda aqui que tem 2 aberturas, ó, 2 entradas, e tem essa sonda aqui que tem 3. Então, quando é que eu utilizo essa sonda e quando é que eu utilizo essa? As duas são iguais, porém, tem funcionalidades um pouco diferentes. A sonda de 2 vias é apenas uma via para encher o balão e a outra via para conectar aquele coletor, aquele saquinho que fica do lado de fora, retendo a urina, certo? Já esse aqui vai ser um para encher o balão, que é esse verdinho. Esse outro para conectar o coletor. E esse para quando eu quiser irrigar, ou seja, medicar a bexiga. Vamos supor que eu tenho um problema na bexiga e eu preciso medicar diretamente na bexiga. Então, essa via aqui, essa terceira via, vai ser para medicar a bexiga. É usada quando é necessário manter a irrigação da bexiga e instilação de medicamentos. Tá vendo? Então, essa aqui eu não tenho como medicar a bexiga. Eu só vou ter uma via para insuflar esse balão, ó, que vai encher aqui o balão. E essa outra via que é para conectar o coletor de urina, que é esse coletorzinho aqui, ó, dessa imagem. Tá vendo que tá fixado aqui, ó, na perna? Então, uma via, que é essa aqui, vai ser para colocar o coletor. A outra via é para encher o balão. Tá vendo que o balão ficou cheio, ó, lá na bexiga? Ó, introduz, passa pela uretra, chega na bexiga e fica preso, ó, lá na bexiga, para reter toda a urina. Priscila, esse paciente sente vontade de urinar? Não, porque ele esvazia automaticamente. Então, o paciente não tem essa vontade de urinar. Aqui é a introdução, ó, da sonda na mulher. Aí tem uma curiosidade, voltando aqui, ó, tem uma curiosidade.
A mulher, eu não sei se vocês sabem, eu sei que muita gente sabe disso e muita gente não sabe, por isso que eu vou informar. A mulher, ela tem 3 orifícios. Um que sai a urina, um que sai o bebê, a menstruação e a entrada do pênis, e o outro que é o ânus, certo? Muita gente acha que a urina sai no mesmo local que a menstruação. Isso não é verdade. Inclusive, a sonda, ela não é passada na vagina, que é esse orifício aqui, ó. Ela é passada no canto que sai a urina, porque o intuito não é colher a urina e não chegar lá no útero, porque se fosse aqui eu ia botar a sonda lá no útero. Então, até isso, a mulher é muito organizada. Ela tem os orifícios todos separados. Muita gente não sabia disso. Mas, ó, só para a gente entender, o OB, o absorvente íntimo, se ele fosse colocado no mesmo canto que sai a urina, como é que a gente ia urinar? Tampando lá a passagem, não é verdade? Então, o OB, ele é colocado no local da vagina. E o orifício da urina vai sair normalmente o xixi, tá certo? Então, a sonda, ele é colocado na urina, na passagem da urina, e não da vagina. Combinado? Entenderam isso? É uma curiosidade que muita gente não sabe, tá? Cristina, tá me ouvindo, Cristina? Sueli disse ok. Cristina, parece que está paralisada a imagem dela para mim. Vocês estão caladinhas ouvindo tudo hoje, mas estou sentindo falta de vocês zoando. Sou tão acostumada à interação que tô sentindo falta, vocês caladinhos, mas tá ótimo. O que importa é que vocês estão conseguindo compreender, tá certo? No final eu abro para vocês falarem. Então, aqui entendido, né? A passagem de 2 vias e a passagem de 3 vias. Priscila, qual é a finalidade de utilizar essas sondas? Para que serve essas sondas? Facilitar a eliminação da urina, facilitar a coleta de amostras estéreis de urina, que eu falei para vocês, que é a urina que está lá na bexiga, facilitar a avaliação da quantidade de urina residual, ou seja, eu tenho como classificar quanto foi que aquela pessoa urinou e se a urina tá com sangue, se a urina tá marrom, se a urina tá amarela, se a urina tá verde, se tá azul. Vixe, Priscila, tem essas cores tudinha? Tem. Inclusive, é importante vocês pesquisarem o significado dever de casa. Isso aí não precisa me mostrar, não. É só mesmo para que vocês fiquem cientes que existe isso. Tarefa de casa, pesquisar o significado das cores da urina. Vai ter urina vermelha, vai ter urina azul, vai ter urina verde. E aí, quando a gente tem essa noção, se a gente visualizar no paciente da gente uma urina que está bem clarinha, o que é que significa? Se ela estiver transparente, o que é que significa? Será que é bom? Ela está sempre transparente em muita quantidade, talvez ele esteja perdendo muito líquido e não seja interessante. Será que é uma urina muito escura, aquele amarelo... Priscila? Oi, Adelma. Dizem que a urina, quando ela fica da cor de Coca-Cola, a pessoa está com hepatite? Isso, pode ser hepatite. Tá certo. Pode ser, sim. Então, certo. A gente precisa ter o conhecimento dessa coloração. Até mesmo, vocês concordam comigo, que é vocês que vão colher a urina, que vão tirar a urina daquele coletor? É vocês que vão fazer isso. São vocês. Então, eu preciso anotar naquele horário que eu fui coletar. Vocês precisam anotar, porque vocês vão ter que falar com o médico algum dia, na consulta dele. E aí, olha, doutor, toda vida que ele está urinando, que eu estou desprezando a urina daquele coletor, tá dando em média de 500 ml de urina. No dia tal, a urina dele permaneceu amarelo claro, mas no dia tal, eu já vi que teve presença de sangue, a urina dele ficou avermelhada e ele urinou menos, urinou só 300 ml.
Então, assim, é importante vocês terem esse cuidado para anotar e saber descrever também a coloração da urina. E vocês tendo um entendimento prévio, né, um conhecimento prévio do significado da coloração da urina, vocês já ficam atentos. Eita, eu tenho que ligar para um médico agora, porque mudou a cor da urina e eu sei que a urina vermelha é a presença de sangue. Então, ele pode estar com alguma infecção, ele pode estar com alguma hemorragia. Eu preciso ligar para um médico imediatamente. Então, assim, vocês vão ter um respaldo maior do que está acontecendo com o paciente de vocês. Tá certo? Então, voltando. Fornecer uma via para irrigação da bexiga, que eu falei. Lembra que é de 3 vias. Uma vai ser para medicar a bexiga. Realizar o controle indireto da função hemodinâmica e promover a drenagem de paciente com incontinência urinária. Ou seja, uma pessoa que tem incontinência urinária, eu vou estar conseguindo controlar melhor isso e vou facilitar para ela saber se ela está tendo um débito urinário, ou seja, se ela está urinando na quantidade adequada. Porque vocês já pensaram que esse paciente, vamos supor que é um paciente que depende de medicamento na veia. Vamos supor que ele tomou X ml de soro junto com o medicamento e ele está urinando só 100 ml. Vocês acham que isso está correto? Eu estou introduzindo no paciente 500 ml e ele está só urinando 100. Alguma coisa está errada. Ele está urinando muito pouco. Então, provavelmente, pode ser até que o rim dele não esteja funcionando. Não esteja conseguindo filtrar da forma adequada. Vocês estão observando como quando a gente tem um conhecimento, a gente consegue compreender melhor as coisas. Então, se o paciente... Super interessante esse conteúdo. É verdade, é um conteúdo muito rico de informações. Então, vocês precisam compreender isso. Se eu tô dando suco demais, se eu tô dando coisas que tenha muita água, muito líquido para o meu paciente, ele tá urinando só 100 ml por dia, por vezes que ele urina, ou seja, urina só uma vez, urina 2 vezes no máximo. E aí, isso tá correto? É uma condição para eu entrar em contato com o médico dele. Olha, doutor, eu tô coletando aqui a urina dele e não passa de 100 ml e hoje eu só coletei 2 vezes. E a urina dele tá bem concentrada, bem escura, quase marrom. Então, alguma coisa tá errada. E aí o médico vai lhe dizer o que é que tá acontecendo. Mas pelo menos você já tem a noção de que normal não tá certo? Então, é muito conhecimento, é muita informação, mas é importante. Esvaziar a bexiga para procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos, eu já falei, dei o exemplo até o meu exemplo e o exemplo de Adelma, que eu citei. Procedimento cirúrgico, vamos supor, vou ter um parto cesárea agora. Geralmente eles esvaziam a bexiga para fazer com a sonda, para fazer esse parto, para que ela não urine na hora que tiver tendo o bebê, tá certo? E também outra finalidade dessa sonda é controlar o sangramento. Eu tenho condições de mensurar o quanto que aquela pessoa está eliminando sangue na urina através da sonda, tá certo? Priscila, tem alguma complicação? Essa passagem de sonda tem alguma complicação? Deixa eu só ver aqui a hora. Essa passagem da sonda, ela pode provocar alguma complicação no paciente se ele passar muito tempo com essa sonda de demora? Tem, tá? Então, a complicação mais comum, gente, é a infecção urinária, que ela é causada principalmente pelo uso incorreto da técnica, ou seja, da enfermeira mesmo quando foi passar a sonda, ela não fez todos os cuidados que tinha que ter e acaba tendo uma infecção urinária. Agora, eu não vou culpar somente a enfermeira. Vamos lá, vocês cuidadoras ou familiar que cuida do paciente. Vou voltar a imagem aqui para que vocês entendam. Vocês estão vendo, vou lá para o começo, que eu quero que vocês vejam o coletor como é. Vocês estão vendo esse coletor
que é onde vai ficar armazenada a urina, certo? Ele tem 2 alças aqui que eu vejo muito. Se eu estiver mentindo, vocês digam. Eu vejo muito os pacientes prendendo essas 2 alças no cós da bermuda para andar no meio da casa ou até mesmo eu já vi dentro de ônibus. Eu estou mentindo? O coletorzinho assim preso no cós da bermuda. Alguém abra aí o microfone para interagir comigo. Alguém que já tenha visto esse tipo de cena. A Delma abriu. Eu já vi, já. Já viu. Valdilene. Já vi, já. Mas também sei que é errado. É errado. Porque a urina dá o retorno, né? Exatamente. Então, gente... Aí causa infecção. Exatamente. Se eu colocar esse coletor Bolsinha. acima, a urina vai voltar na mangueirinha. E essa urina, gente, já é uma urina suja. Eu não posso fazer com que ela volte para a bexiga. Ela vai infeccionar. Certo? Então, é muito importante que esse coletor, ele seja colocado, fixado abaixo, certo? E aí vem a imagem que eu falei para vocês, ó, essa aqui, a imagem correta. Ó, Priscila. Oi. O meu tio, ele usou, e ele fazia justamente como você está falando, ele colocava no cós da calça para andar. Sim. E muitas vezes é errado, muitas vezes ele ficava pior, até que a enfermeira ia lá, fazia todo o procedimento e reclamava com ele, mas quando a gente pensava que não, o tio Manuel estava do mesmo jeito. Pois é. Então, as pessoas não têm essa consciência. E vocês, cuidadoras, com essa informação, é muito importante, porque até mesmo vocês poderiam não ter esse conhecimento. E aí, agora, vocês têm esse conhecimento e podem estar educando o paciente de vocês. Olha, mostrando os riscos que ele corre se ele fizer esse tipo de procedimento errado. Tá certo? Outra conduta que eu vejo muito, não só os cuidadores, mas também os profissionais de saúde, técnicos de enfermagem lá nos hospitais. Eu vou botar aqui o slide para vocês verem. Eu não sei se eu vou ter a imagem aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Nesse coletor, gente, ó, estão vendo que tem um caninho aqui, ó, uma mangueirinha que eu tô mostrando a vocês, que vai ficar fixado na sonda que está introduzido lá no pênis do homem ou lá na vagina da mulher, até a bexiga. Essa parte aqui, ó, é como se fosse um clamp, é como se fosse uma pinça. Pra que essa pinça, gente? Eu não vou precisar, em algum momento do dia, retirar a urina que tá aqui dentro para esvaziar. Vou. Deixa eu ver que tá... Acho que é o de Osana que tá dando interferência. Vou fechar aqui rapidinho, Osana. Eu vou precisar pensar aqui. É como se fosse assim, um dispositivo que fecha. Fecha, porque se de repente, quando eu abrir aqui, ó, para eliminar a urina nessa partezinha de baixo, quando eu abrir para eliminar, não pode acontecer do paciente estar urinando de novo, e aí eu não vou ter como mensurar a quantidade que ele urinou. Então, para que essa urina não venha de repente no momento que eu esteja eliminando aquela que já estava armazenada, eu fecho aqui. Porém, depois que eu elimino aqui, ó, e que fecho aqui, eu preciso abrir isso aqui. Senão, vai acontecer o quê? O que eu já vi demais. No tempo que eu tava no Valfredo, eu dei tanto caramba. Isso não é só no Valfredo, não, mas em qualquer canto. Em qualquer canto. Eu não tô dizendo nem dos profissionais de saúde. Às vezes é até mesmo um familiar. Eu dei um carão com um familiar que simplesmente querendo ajudar a equipe, né? Que a gente tava lá no hospital e aí ele eliminou a urina que tava lá armazenada e esqueceu de abrir de novo o clampzinho, o clipezinho que fecha para não vir a urina. E o que é que aconteceu, gente? A bexiga encheu e não tinha como ser despejada.
E aí deu uma infecção nesse paciente, deu um bexigoma, que a gente chama, que é uma bexiga bem expandida e que causa muita dor. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu via muito nos hospitais algum familiar tentando ajudar a equipe, que não é correto, tá certo? Se ele tá no hospital, quem tem que fazer o procedimento é quem? É o profissional de saúde, tá? Francisca, quer falar alguma coisa? Não, né? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Certo, vamos lá. Então, vocês entenderam como é que tem que ser o procedimento, né? Eu vou explicar melhor isso, gente, na sala de aula, porque eu vou ter lá para mostrar para vocês. Mas é para que vocês já tenham uma noção. Outra complicação que pode estar ocorrendo. Hemorragia. Por que essa hemorragia, gente? Devido, muitas vezes, à passagem da sonda. Lembra que eu disse que tem vários tamanhos de sonda? E pode ser que o profissional de saúde passe uma sonda muito grossa, muito calibrosa para o canal daquele paciente. E aí acaba ocorrendo um sangramento, força a passagem, dói muito e aí começa a ter hemorragia. Outra coisa é a bexiga neurogênica, complicações. O que é isso? A bexiga fica flácida e essa pessoa fica urinando o tempo todo, não consegue segurar. Ela não consegue segurar um pouco a urina que está lá na bexiga, tá certo? E, por último, o trauma tissular, devido à aplicação de força durante a passagem da utilização de uma sonda muito grossa. Às vezes, danifica mesmo o canal do pênis ou da vagina, porque algum profissional de saúde tentou forçar a passagem com uma sonda muito calibrosa. Material necessário para esse procedimento, eu já falei, ó, temos a sonda de duas luzes, né, que a gente chama, 2 passagens, a de 3, o balonete e a questão aqui, ó, do coletor. Tá vendo aqui bem pequenininho o clampzinho que eu disse, ó, que tem que fechar para poder não descer a urina enquanto eu tô eliminando essa urina que estava aqui retida. Senão a gente confunde tudo. Gente, vocês conseguiram compreender esse conteúdo? É um conteúdo cheio de informações, mas eu acho que deu para vocês acompanharem. Abram os microfones que eu quero ouvir vocês agora. Chegou o momento de eu ouvir vocês, matar a saudade. E aí? Papai usou sonda durante 2 meses. Certo. Para fazer uma cirurgia de próstata. Certo. Aí a gente fazia a troca dessa sonda no pronto-socorro, no posto de saúde lá do satélite. Certo. Aí colocaram a sonda dele errada. No caminho ele já vinha dizendo, minha filha, eu estou sentada em cima de um nó. Estou sentindo um nó. Eu digo, pai, que conversa é essa? Trocaram sua sonda agora? Não, minha filha, não estou aguentando. Aí quando ele chegou em casa, estava com a barriga já bem estendida, né? Eu corri para o Alfredo Gurgel. Quando chegou lá, ele achou com hemorragia já. E ela tinha colocado a sonda e a sonda dobrou. Ela dobrou a ponta, sabe? Não coisou. Não parece que ele morria. Meu Deus. Foi um sofrimento grave. Gente, a passagem de sonda é um procedimento muito sério. Muito sério mesmo. Tem que ter muita cautela na hora de passar. É um procedimento altamente estéril, que tem que estar com luva estéril, com o campo todo esterilizado, como se fosse fazer uma cirurgia. Então, tem que ter muito cuidado. Pois é. Não é fácil. Não é fácil. Mas tem pacientes que precisam utilizar, né? Não tem por onde correr. E aí eu vou fazer algumas perguntas para ver se vocês conseguiram aprender mesmo. Que vai estar lá no exercício, tá certo, de vocês. Quais são os tipos de sondas que estudamos? Estudamos quantos tipos? 3. Certo, vá, diga aí. 2. Na verdade, são 2, que um é de sonda de alívio. E a outra de alívio. Sonda permanente. Demora. demora Sonda ou de demora. permanente. Não respira. Por tempo determinado. Isso.
Isso. E aí a sonda de demora a gente tem 2 tipos, a de 2 luzes e a de 3 luzes, tá certo? Mas as 2 sondas que a gente viu foi a de alívio e a de demora, tá certo? Muito bem. O uso prolongado ou até mesmo a falta de cuidados podem levar o paciente a quais riscos? Diga aí 2 riscos ou 3 riscos que o paciente pode ter. Infecção urinária. Hemorragia. Muito bem, Francisca. Diga aí outro. E é outro, eu esqueci. Se eu passar uma sonda errada com tamanho maior, eu posso causar um trauma tissular na passagem, certo? Da sonda. Então, eu posso causar um trauma ao passar uma sonda maior do que eu devia, tá certo? Cite alguns cuidados que o profissional deve ter em relação à sonda de demora. Eu disse que vocês precisavam ter alguns cuidados em relação à sonda. Quais são? Quando vocês Prestar atenção na hora de fechar e de abrir, para não deixar fechado. Isso, Cristina. Que mais? Eu preciso observar o quê? Prestar atenção na cor da urina. Prestar atenção na cor da urina. E mais uma. Que eu falei que foi a primeira coisa. A quantidade que ele está fazendo, né? Que está xixi, a quantidade. A quantidade. E a posição, né, da sonda. E a posição. O manuseio dessa sonda. Perfeito. Vocês estão de nota 10. E aí eu queria saber se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês conseguiram fixar tudo que eu passei hoje. E quando a gente retomar, a gente faz uma aula prática desse conteúdo, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Tudo que eu falei na parte teórica. Gostaram da aula de hoje? Perfeito. Que coisa boa, gente. Tô feliz que aumentou a participação de vocês. Ó. Temos 12 pessoas online, né? Então, para quem começou com 6 pessoas... Quem foi que ganhou o celular ontem de vocês aí? Como é? Cadê a vencedora do celular? Quem foi a vencedora do celular? Não fui eu. Não tá aqui não a vencedora para gente dar parabéns. É Caroline, o nome dela, Caroline, parece que é. Foi da turma Caroline. de vocês, foi? Não, acho que foi da minha turma, não. Ah, tá. Foi tanto, Da rapaz. noite. Agora vamos torcer pelo patinete. Vamos pagar em dia para poder ganhar. É verdade. Eu já paguei a minha hoje, já para concorrer. Muito bem. Gente, próximo conteúdo online, a gente vai falar sobre alimentação e nutrição, que é um assunto que eu amo dar. Eu vejo que vocês precisam dessas informações. Então, já fiquem aguardando. Próxima quinta-feira a gente vai estar falando sobre esse assunto, tá certo? Para finalizar, minha mensagem do dia. Tá dando eco, minha voz, em alguma de vocês aí. Vamos lá, para finalizar. Tenha paciência. Deixa eu ver, porque tá dando eco. Fechou. Tenha paciência, as coisas vão chegar no lugar. Tudo vai se resolver. Não adianta você colocar nas mãos de Deus todos os seus problemas e preocupações, se não colocar também toda a sua confiança. Às vezes a gente diz, olha, está tudo entregue nas mãos de Deus. Mas dentro da gente, a gente está pessimista. Meu Deus, não chega, não acontece, não dá certo. Mas está nas mãos de Deus. Não adianta a gente colocar só nas mãos de Deus. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé. Então, otimismo é esperar pelo melhor. Confiança é saber lidar com o pior. Então, que a gente tenha a fé, que a gente tenha a esperança, que a gente tenha a sabedoria e que a gente tenha a paciência, que tudo vai se resolver.
né? Eu tô com a notícia, assim, muito boa, que eu acho que vocês já conseguiram visualizar nas reportagens aí, que a vacina vai ser testada aqui no Brasil, né? E que essa testagem, assim, tá sendo muito rápida, uma coisa que passa 2 anos ou mais, foi em 2 meses. A gente já tá na última etapa. As vacinas, mesmo ainda precisando passar por essa última etapa, já estão sendo produzidas em larga escala, que é para dar tempo, chegar mais rápido possível na gente. E o nosso país está na equipe de produção de vacinas, ou seja, então está muito próximo disso acontecer. Vamos ter paciência, que vai chegar o nosso momento da gente ficar imune desse vírus que está aí assolando todo o país, todo mundo. Agora teve uma medida mais rígida em relação ao comércio. Eu sei que dói, porque são muitas famílias que vão estar passando necessidade, mas resolveram fechar aí por 2 semanas o comércio para ver se dá uma melhorada, porque tá uma coisa assim fora do normal. As pessoas não têm consciência, abrem uma loja de roupa e aí vai milhões de pessoas para essa loja de roupa, aí fica difícil, né? Então, já que não está tendo a consciência das pessoas, infelizmente foi feita essa medida. Mas, assim, eu quis trazer essa notícia boa, né, em meio a tantas notícias ruins, tá certo? Então, muito obrigada pela participação de vocês na nossa aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês nessa tarde. Tá sempre muito gostoso poder compartilhar o conhecimento com vocês. E muito obrigada mais uma vez. E um beijo no coração de cada uma de vocês. Obrigada, Priscila. Tchau, tchau. Valeu, obrigada, viu? Beijinho, Cristina, Valquíria, Sueli, Cleângela, Osana, todas. Francisca. Tchau, meninas. Tchauzinho.